Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje o tema da nossa conversa é segurança jurídica, um pilar fundamental do mercado imobiliário. E nada melhor do que a gente trazer aqui uma advogada, doutora Camila Fernandes. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então, és advogada em Pissarras, é isso? Sim, hoje meu escritório, minha sede é em Balneário Pissarras, mas hoje a tecnologia, né, o digital facilita e a gente acaba atuando em vários estados do país, inclusive no exterior também, temos clientes no exterior, investidores. Então, hoje a sede é em Pissarras, mas a atuação é, vamos dizer, em nível mundial, não só nacional, sim, em nível mundial. O mercado imobiliário, principalmente de praia, ele ajuda isso, né? Sim. Ele provoca. E por que você foi para essa área da advocacia do mercado imobiliário? Na realidade, o destino da vida me colocou no mercado imobiliário. Quando eu me formei na faculdade, eu estava apaixonada pela área criminal. Acho que todo advogado, toda pessoa que estuda direito, em algum momento na faculdade, ela se apaixona pelo crime. E a matéria do direito criminal na faculdade é uma matéria muito gostosa de aprender, é uma matéria que você vai para a faculdade e a hora passa muito rápido, porque ela é uma matéria gostosa. E você acaba ali na faculdade, muitas vezes, despertando aquela vontade, aquele desejo de atuar na área criminal. E realmente foi esse o meu desejo, assim, de me formar e atuar na área criminal. Aí, quando eu me formei, eu abri um escritório em sociedade com uma colega de faculdade, e eu disse, eu vou ser criminalista do escritório, você é a advogada criminalista. E aí, começamos a advogar lá no escritório, a gente acabou dividindo os espaços, assim, porque no direito a gente precisa ter uma especialidade, a gente precisa seguir por um nicho, porque não tem como você abraçar tudo. Em uma área já é muita coisa, imagina você querer fazer tudo, você não faz nada bem feito. Então, eu já tinha decidido que eu iria seguir para a área criminal e ia realmente ser a criminalista do escritório que a gente tinha aberto em sociedade. E aí, ali, comecei a atuar, fiz alguns casos na área criminal, só que teve um caso em específico que foi, inclusive, bem no início da minha carreira ali, de quando a gente tinha aberto o escritório, e eu fui atender esse cliente num sábado de manhã, isso lembro assim como se fosse hoje. Fui atender esse cliente num sábado de manhã, e essa minha colega foi junto. Éramos iniciantes, então a gente, por mais que nós tínhamos dividido as áreas, cada uma participava do atendimento para ir buscando aquele conhecimento, aquele desenvolvimento de atender o cliente, né? E aí ela foi comigo, a gente foi no sábado de manhã, e a minha sala do escritório era metade desse estúdio aqui, acho que é mais ou menos essa nossa mesa aqui. E aí estávamos eu e ela aqui, atendendo o cliente do lado de cá, e o cliente mais ou menos na distância que você estava. E aí a gente pediu para ele relatar o caso. Aí ele relatou o caso dele, só que ele falou assim bem baixinho, é que semana passada eu matei minha ex-mulher, eu dei 7 facadas nela. E eu queria saber o que eu faço, se eu me entrego, se eu fujo, se eu me entregar, se vocês me defendem. E aquilo para mim foi um impacto emocional muito grande. Muito, muito, muito. Porque assim, eu gostava da área criminal, mas sentir aquilo de uma pessoa ter matado outra pessoa. E a forma que ele falou foi uma forma assim muito natural. Eu matei minha ex-mulher como se eu tivesse matado uma barata, um bicho, um animal. E naquele momento, naquele dia, eu acabei decidindo que eu não iria mais atuar na área criminal. Por mais que era algo que eu gostava bastante, era uma matéria que eu gostava muito, assim. Eu decidi que não ia mais porque eu percebi que ia fugir muito dos meus princípios, dos meus valores. E uma outra área que eu gostei bastante dentro da faculdade foi o direito das coisas, foi a parte civil, a parte possessória. Então eu pensei, já que não dá o crime, já que vai fugir da minha linha de princípios e valores, eu vou seguir para a área imobiliária. Mas naquele momento, era 2016, eu não estava focada no mercado imobiliário, zero focada, mas era uma matéria que eu me identificava, que eu gostava. Então, naquele momento, a partir daquele sábado de manhã, foi uma decisão que eu iria seguir na área imobiliária. E ali eu comecei a estudar, fazer pós-graduação na área imobiliária, especializações, comecei a atuar com construtora, meu escritório era na cidade de Itajaí na época, e eu comecei a atuar com construtoras, aí começaram a vir as indicações,
E dali comecei a desenvolver para o mercado imobiliário e de 2016 para cá, o mercado imobiliário só tem crescido. Sim. Então, com isso, a minha carreira foi desenvolvendo, foquei em trabalhar com construtoras e imobiliárias, corretores de imóveis, que aí realmente eu estava bem nichada, assim, dentro do setor imobiliário. E aí que fui me desenvolvendo. Depois, além de atuar, eu comecei a perceber que o meu conhecimento ele poderia ajudar outras pessoas também. Então, desenvolvi um treinamento para corretores de imóveis, dei treinamento já em construtoras, para corretores que estavam vinculados à construtora. E ali desenvolvi meu nicho de atuação dentro do mercado imobiliário. Você fez faculdade em Itajaí? Em Itajaí, me formei na Univale em Itajaí. Meu irmão fez lá também. Meu irmão é formado em Direito. Ele foi, acho que 2006 deve ser a turma dele. Nossa, 10 anos. Eu me formei em 2016. 2006. É que eu tô pensando, quando eu fiz minha faculdade, foi mais ou menos que a gente é irmão gêmeo, né? Sério? Capaz? Se um dia você cruzar, você já sabe. Oh, meu Deus. E ele mora onde? Itajaí. Ele mora em Itajaí. Balneário, agora ele mudou, foi pra Balneário, mora em Balneário. Nossa, mas deve ter muita gente que acaba... Nossa. Meu Deus do céu. Ainda próximo, assim, e não sei, ele atua em algum setor específico do direito, ou alguma área específica? Direito... Ele trabalha com licitação. A área dele é licitação. Ainda que não tá tanto no mercado imobiliário, porque daí é mais fácil confundir ainda as questões, né? Mas você vê, quando a gente quando faz evento do Cresci em Itajaí, é normal acontecer das pessoas, e as pessoas não sabem que a gente é gêmeo, né? Então a pessoa encontra, acha que eu sou ele, porque é igual, a gente é igual, a voz, tudo igual. Nossa! Daí o pessoal fala assim, tá bom que você não é Dr. Rafael. Falei, liga? Falei, me liga, né? Me liga, eu fico com o celular aqui, aí liga pro meu irmão. Nossa. Eu tô com um cara aqui igual a você. Falei, é isso mesmo. E engraçado que muita gente não sabe, porque eu te acompanho ali pelas redes sociais, né? Pelo Instagram já faz bastante tempo, e eu nunca vi ou nunca ouvi, assim, tu falar também, ou postar algo que fosse gêmeo. Isso, que tivesse irmão gêmeo, ou algum caso, né, de confusão. Não, mas acontece. Isso desde a infância, né? Sim. Isso, a gente fica mais velho ainda fica um pouco mais diferente. Mas mesmo assim, quem não sabe, que você vai bater o olho de relance e é confusão feita. Sim. E é só vocês dois? Não, tem mais irmãos. Tem mais 2 irmãs, mais um irmão. Família é grande. Família é grande. Mas é assim, né? Eu lembro que meu sonho era ser mãe de gêmeos. Eu dizia assim, nossa, eu quero muito ter gêmeos. Aí depois que minha filha nasceu, que foi assim, um perrengue depois, né, com criança pequena, dizia, não, olha, Deus faz as coisas bem certas, porque não é fácil, tu... Minha mãe que sabe. E lá em casa é tudo escadinha, a gente é tipo 1 ano de diferença. Nossa! Eu falei pra minha mãe, eu e meu irmão, a gente é o final, a gente é o... Eu falo, imagina até hoje ela dando a notícia pro meu pai. Olha, não é 2. Vai ter mais um, meu pai. Pensando, né? Senhor. Meu Deus, né? Já tinha 2, né? Daí depois ela veio com a segunda notícia. E são 2, né? Eu acho que ele falou, nossa. Meu Deus. Mas que legal. É muito boa a faculdade lá em Itajaí, né? Sim, e legal que você escolheu essa área aí saiu da área criminal e veio para a área imobiliária. Porque é bem isso. Eu sou oriundo da área da segurança, né? Eu vim antes de entrar no mercado imobiliário, eu trabalhava na área de segurança. E realmente um dos fatores decisivo para mim sair dessa área é o ambiente que você vive, né? Sim. E por isso que eu, dou muito parabéns para quem trabalha na área de segurança, porque o dia a dia não é fácil. Isso mesmo. Você trabalha com um nível de pessoas muito baixo da sociedade, né? Sim. Muito baixo. Então, assim, esse tipo de informação, o cara trata com naturalidade algo que não é normal, né? Que não é normal. Então. E aí, assim, você tá num lugar que você não tem uma opção de você ficar escolhendo. Porque, por exemplo, se eu for atuar na área criminal, não, mas eu vou só atuar pra vítima. Não tem escolha, porque daí você tá atuando em uma área, você vai ter que atuar nos 2 lados. Então, realmente E eu também admiro muito os advogados criminalistas, porque realmente é uma área, assim, eu vejo como muito desafiadora até, porque muitas vezes você tem que sair, e muitas vezes não, você precisa sair da emoção para você realmente entrar na razão, no direito, e muitas vezes defender uma pessoa que você sabe que não é inocente, né? É complicado.
E o mercado imobiliário, 2016, né, ele já veio crescendo assim de uma forma... Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu senti muita falta de advogados especializados na área de direito. Hoje ainda tem, mas eu ainda acho pouco perto do tamanho do mercado que é. Sim. Eu acho que ainda falta profissional para a gente falar sobre esse assunto e até para entender, porque eu falo que fazer um contrato ele é muito complexo, né? Se o advogado que ele é especializado é mais tranquilo para ele fazer. Agora, quem não é, porque a gente tem muita coisa que pode acontecer num contrato mal feito, né? Sim. Eu sempre falo, pessoal, fazer contrato é fácil? Falei, depende. Se não der problema, tá tudo certo. É ótimo. Agora, e se der problema? Né? O contrato, ele é a segurança jurídica da negociação, né? Eu lembro que uma vez eu vendi para um juiz e daí a gente estava assinando o contrato, daí eu falei, ele assinando, né? Daí eu falei, o doutor não vai ler nada? Ele falou, mas aqui tem tudo que a gente combinou? Eu falei, tem tudo que a gente combinou, né? Daí ele falou, então se tem tudo que a gente combinou, eu não preciso me preocupar. Eu falei, deu pensando, eu tenho que ter... Ai, Senhor. Meu Deus. Mas brincadeira, óbvio que ele deve ter lido, né? Sim. Mas brincadeiras à parte, é exatamente isso, né? Sim. É o momento de a gente revisar, de olhar e de ter tudo aquilo que foi combinado, né? Justamente. Eu gosto até de fazer uma analogia, o contrato ele é igual ao seguro de carro. Você paga o seguro para você nunca usar. Exato. E quando você usar, o seguro tem que estar pago, tem que estar ali pronto para você poder utilizar. O contrato é a mesma coisa. O contrato, ele não é uma coisa difícil de fazer. Mas o contrato ele tem que ser bem feito, porque se der algum problema, aonde que vai buscar a solução? No contrato, ver o que foi pactuado, o que foi acordado. E o judiciário, ele tem muito ido pelo princípio da pactação servanda, que é o que as partes pactuaram tem que ser cumprido. E muita gente, às vezes, assina o contrato, realmente sem ler, e depois, quando acontece algum problema, mas eu não vi que era isso, mas não era dessa forma que eu tinha acordado. Só que não era dessa forma que você tinha acordado, mas você assinou dessa forma. Então, infelizmente, o que vai valer é o que você assinou. Então, hoje, assim, tem muitas pessoas que buscam, às vezes, modelo de contrato na internet, colocam ali um copia e cola, e não colocam nem o que foi pactuado entre as partes, o que foi acordado, porque precisa ser minuciosamente colocado tudo que foi acordado. Porque se der algum problema, tá ali, tá escrito, né? Para ser discutido, isso é muito mais fácil. E para fazer um contrato hoje, eu vejo que o início de tudo é você fazer uma análise documental de todos os documentos. Eu ia te provocar exatamente, eu falei assim, antes do contrato olhar a documentação, né? É olhar a documentação, porque vamos pensar que você vai fazer o contrato. Se você analisa toda a documentação corretamente, você faz um crivo ali de analisar tudo minuciosamente, quando você vai para o contrato, você já vai para o contrato bem mais assertivo e você vai para o contrato mais para colocar as questões que foram pactuadas naquela negociação. Né? Então, hoje, lá no escritório, por exemplo, a gente já pegou várias situações de contratos que você vai analisar o contrato, ele está diferente do que está na matrícula. Na matrícula é um dono, no contrato é outro. Aí tem situações de que a pessoa não solicitou um documento atualizado, por exemplo, de uma pessoa jurídica. Lá uma empresa está vendendo, uma construtora está vendendo um imóvel e coloca lá que o João assina pela empresa, mas não verificou a certidão simplificada para ver que para vender imóvel quem precisa assinar é o João e a Maria. Não analisam o contrato social, não leem a certidão simplificada atualizada para realmente certificar quem assina pela venda daquele imóvel. E é engraçado que tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas sou eu que assino. E o corretor, é você que assina, então tá, é você que assina, então eu vou colocar aqui. Não dá para ir pelo que o cliente fala. Lê, né? Acontece muito isso com meus corretores, às vezes. Eles veem e daí vem com autorização de venda, né? Eu falo, essa autorização de venda não tá valendo. Por quê? Porque ele não é dono. Não, mas ele falou que é dono. Ele pode falar o que ele quiser. A matrícula tá dizendo que ele não é dono. Eu preciso que essa pessoa assine. Sim. Mas ele tem um... Não me interessa se ele tem um contrato. Cara, eu preciso de quem é dono de fato, matrícula, assina autorização. Porque na hora que eu for para cartório,
é o que o cartório vai me pedir. Sim. E eu sigo a regra do cartório. O que o cartório me pede é o que eu vou pedir aqui. É o que vai pedir ali, justamente. E é um ponto bem interessante esse que você levantou da autorização de vendas. Porque a autorização de vendas bem feita, bem assinada, no sentido de analisar o documento, poupa o teu tempo como corretor, poupa o tempo do cliente, porque quantos corretores de imóveis pegam autorização de venda nessa situação sem analisar o documento, aí faz anuncia, faz a negociação, vende, quando pega a documentação para fazer o contrato, vê que o cara não é dono. Às vezes todo o trabalho que foi feito é em vão, porque aí tem que, às vezes, fazer inventário, ou às vezes tem que, o cara comprou só por contrato, não passou, não registrou ainda o nome dele, tem que passar pelo registro, tem que fazer escritura. Então, no momento da captação da autorização de venda, você já filtra. Quer ver? O que me salvou uma vez, eu fiz uma autorização de venda, aí tinha o pai, a mãe e os 2 filhos que eram herdeiros. E estavam. E o pai tinha mais de 75 anos, fiz todo mundo assinar a autorização de venda. Perfeito, peguei a autorização de venda. Um outro corretor foi lá e vendeu o imóvel. E eu tinha exclusividade. Primeira coisa que eu pedi, né? Acionei o meu advogado, eu falei assim: antes de mais nada, pede autorização de venda do corretor. Aí ele mandou, assinado por um filho só. Falei, bem, já começa aqui que tá errado. Sim. Essa autorização não te dá autorização de vender. Então, essa primeira discussão a gente já vai. Agora, aqui tá a minha. Eu tenho todo mundo assinando, autorizando a vender. Né? Então, falei, eu só quero a minha parte da comissão. Sim, nada. E principalmente quando é com exclusividade, né? Sim, sim. Porque aí, com a exclusividade, como que você vai ter a exclusividade direito à comissão mesmo que outro corretor venda, ou mesmo que o cliente venda, se não estão todos os proprietários ali porque daí assinando. Um pode alegar, né? Se não tá todos os herdeiros, as pessoas que fazem parte da matrícula, não tá lá, o cara pode falar, não, mas eu não autorizei. Justamente. E aí ia cair por água toda a minha autorização. Sim. Às vezes faltando uma pessoa assinar. Então, sim, a importância de já na autorização você fazer já aquilo... Já desde o início, né? É um processo que se começa certo, ele vai tender a terminar certo. Agora, quando ele começa já errado, a tendência muitas vezes é de terminar errado. E de perder tempo, perder dinheiro, às vezes negociações, o cliente se encantou com o imóvel, se encantou com a casa, mas aí o corretor vai ver a documentação, ali tá errado, tá faltando assinatura, tá faltando alguma questão de regularização do imóvel, até mesmo às vezes uma averbação da construção, já tratar isso na negociação, se às vezes o imóvel não tá averbado, se vai financiar, precisa saber como que tá a questão documental. Então, a autorização de venda bem assinada já realmente é um passo muito maior que o corretor já dá para a assertividade do negócio fechado, né? Eu sempre falo, né? A captação bem feita é um trabalho a menos para ser feito lá na frente. Sim. Né? Porque a pior coisa que tem é você começar a descobrir surpresas na hora que você vai fazer o contrato, ou pior, já fez o contrato, daí vai fazer a escritura e tá tudo errado. Sim, né? Então, sim. A vergonha é que o corretor passa. Então, essa preocupação de você fazer um contrato bem feito para que na hora que chegue no cartório não tenha uma discussão, já está tudo correto, você já tenha toda a documentação que o cartório vai pedir, você já tirou, né? Sim. E é uma coisa engraçada que eu escuto, às vezes, a gente está intermediando alguma negociação, ou às vezes ali auxiliando o comprador, porque tem muitos compradores que acabam contratando o advogado mesmo tendo o corretor de imóveis, para a gente fazer a análise do contrato, para realmente ver se está tudo certo. E às vezes a gente solicita ali, o corretor não enviou todos os documentos e a gente solicita os documentos que a gente precisa para realmente dar o ok que tá tudo certo para comprar. E aí tem profissionais, infelizmente, no mercado imobiliário que respondem para o cliente, não, mas isso aí não precisa agora para o contrato, é só na escritura. Como, por exemplo, uma certidão de estado civil atualizada do vendedor. Quantas e quantas vezes eu já escutei de profissionais dizendo que esse documento é só o cartório que pede. O cartório pede porque ele precisa saber quem assina pelo imóvel. Porque lá na matrícula, às vezes está o João que comprou solteiro, mas agora ele casou pelo regime da comunhão universal de bens, que a esposa também precisa assinar pela venda do imóvel. Então, não é só o que está na matrícula. Precisa analisar o que está na matrícula, precisa analisar o documento
das partes, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, precisa analisar o documento atualizado para realmente ter a assertividade de quem assina pela venda. Então, o tabelião pede porque existe a responsabilidade civil do tabelião de notas. Se ele fizer uma escritura errada, faltando uma pessoa para assinar, ele vai responder pelo erro dele. A gente faz, independente se o cara manda certidão ou não, a gente faz consulta no registro civil. Por quê? Porque normalmente o cara manda a certidão só dele de nascimento, e aí a gente vai descobrir que ele é casado. Na maioria, assim, o cara tá em processo de divórcio, aí ele já não quer mais pôr a parte junto e põe a certidão de nascimento, sendo que não tem validade nenhuma todo esse processo que ele fizer, porque se nesse meio do caminho a mulher ou quem está se separando descobrir, o imóvel vai ser da pessoa. Sim, né? É um erro grave, né? Sim. Mas as pessoas, infelizmente, tentam burlar. Tentam burlar, Infelizmente, principalmente quando tá só convivendo em união estável, né? Que aí não tem ainda nada regular, não tem nenhum documento público como um registro civil. E aí a união estável é algo que também é difícil de comprovar. Por isso que hoje, se uma pessoa está vendendo imóvel, realmente ela é solteira, apresenta ali certidão de estado civil atualizada, e realmente consta ela ali como solteira, o correto é que mencione no contrato que ela declara que não convive em união estável se ela estiver assinando como solteira. Porque se eventualmente der algum problema de algum convivente reclamar alguma coisa depois, pelo menos o comprador, ele está assegurado porque o vendedor declarou que ele não convivia em união estável. E o comprador não tem como ter esse conhecimento também, se é uma informação que não está pública no registro civil dele, né? Sim. É uma das grandes preocupações, né? Em questão de divórcio, em questão de herdeiros, que eu acho que é o grande... principalmente questão de herdeiros, né? Que a gente tem... Eu estava contando para você, né? Que eu comprei um terreno em Barra Velha e vendi, né? E daí eu não te contei a parte mais gostosa da história, a hora que eu fui vender. Eu fui vender, era um total de 7 herdeiros. E daí fiz a venda, daí o pessoal, todo mundo assinou a escritura, e o último cara a assinar, ele assinou 19 horas lá em Barra Velha, lá a escritura. E daí a tabeliã falou, Gabriel, pode vir amanhã assinar porque todo mundo assinou. Aí eu cheguei lá de manhã cedo para assinar, a tabeliã falou, vai, passa na igreja e agradece. Falei, o que foi? O último cara que assinou faleceu essa noite. Eu não acredito. E ele tem 5 herdeiros. Só que ele já tinha assinado. Que sorte! Falei pra ela, não, eu vou passar lá na igreja e vou agradecer. Nossa! Tu deixou essa parte pra contar ao vivo, né? Eu falei, meu Deus, porque daí ia parar todo o processo, né? Porque daí ia ter que fazer inventário da parte, né? Tudo, entrar todo um negócio por conta de... Sim, de um falecimento, né? De um falecimento. E é um risco que tá no mercado imobiliário, infelizmente. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas quando tem essa sorte de pelo menos assinar a escritura, por isso que é interessante assinar a escritura o quanto antes. Porque tem algumas medidas hoje que ajudam a proteger também o vendedor de receber realmente quando vende um imóvel parcelado, porque às vezes a pessoa não vai fazer financiamento, mas parcela direto com o vendedor, paga ali, sei lá, 5, 10 parcelas. Então faz a escritura com cláusula resolutiva ou faz a alienação fiduciária, porque pelo menos evita, se tiver algum falecimento, já pelo menos tem a outorga da escritura, já está no nome do comprador. Você vê, outra que aconteceu foi assim, eu tinha exclusividade de uma área e daí passou os 3 meses e daí automaticamente renovou e daí daqui a pouco era herança também, eram 5 herdeiros. E daí no meio desse processo um dos herdeiros procurou, não, eu quero tirar de exclusividade, a gente vai decidir um tempo se vai vender. Eu pensei comigo, ele achou um comprador, né? E tá querendo fazer. Falei, tudo bem. Eu falei, espera o prazo. Renovou agora, você vai ter que esperar um prazo de 3 meses. Ah, não dá para tirar a placa? Falei, não, enquanto eu tiver exclusividade, eu vou deixar a placa. Né? Sim. Falei, pensei comigo, ele vai fazer, o cliente dele vai ter que esperar. Bem, esperaram os 3 meses, tirei a acabou a exclusividade, tudo certo. E daí eu fui descobrir que ele vendeu o imóvel, certo? E aí a pessoa fez um contrato e ele pagou parcelado. Então eles não passaram o imóvel
não fizeram a escritura. Sim. Né? Podia ter feito com cláusula resolutiva. Aham. Muito legal. E ele foi pagando durante esse tempo, pagou todo mundo, terminou de pagar, foi transferir o imóvel. Um dos herdeiros com dívida federal. Uhum. Daí ele desesperado, não consigo transferir o imóvel. Falei para ele, faz o seguinte, paga... O comprador, né? Falei, paga a dívida do cara. Uhum. Mas eu já paguei tudo para ele. Falei, se você não pagar, você não vai ter o imóvel no seu nome. Uhum. É simples assim. Sim. Você tem que escolher. Ah, mas daí o imóvel vai sair mais caro. Falei, pois é, ia sair mais barato se tivesse pago a comissão, né? Porque eu já ia ter feito... Eu, principalmente quando é muito herdeiro, a primeira coisa que eu faço é a escritura. É a escritura. Porque Sim. eu sei que qualquer coisinha pode é muita problemática, né? Morre alguém lá e daí é um outro inventário, é outro processo. Não, realmente envolve muita coisa. Tem essas questões envolvendo dívidas também, né? Dívidas, principalmente dívida fiscal, que pode comprometer, vir uma indisponibilidade na matrícula, gerar todo um transtorno para o comprador, mesmo que tenha lá o contrato, que ainda consiga demonstrar que comprou antes da dívida, desiste a dívida, mas tudo que ele vai ter que enfrentar, o gasto com um advogado, que daí questões que envolvem já uma indisponibilidade, um processo judicial já precisa de um advogado para resolver a situação. Então, se já faz a escritura, pelo menos já fica mais assegurado. E deixa eu te perguntar, sentido, né? tem solução legal? Exemplo, eu tenho... tem pessoas que são, vamos dizer, 5 irmãos. Uhum. Um dos irmãos tem dívida trabalhista ou dívida não sei o quê. Tem como eu assegurar do cara fazer a compra e não comprometer? Essa é a minha pergunta. Aí Depende. Tem que analisar, porque hoje a gente tem até algumas legislações recentes que até me dava um frio assim na barriga quando eu ouvia isso, mas muitos profissionais da área imobiliária falando lei que dispensa a apresentação de certidões judiciais. Sim. Que teve ali em 2022, que é a lei 14.382 de 2022, eu acho, ou E joga a 832. responsabilidade pro... E fala que para validade e eficácia dos negócios jurídicos não é necessário apresentar certidões forenses, né, de processos, enfim. Só que a jurisprudência, ela não vê desta forma ainda. Então, o legislador ele está vindo, sim, para proteger cada vez mais o adquirente de boa-fé, que compra o imóvel de boa-fé, que não está ali em conluio com o vendedor para fraudar uma execução, fraudar um credor. Mas ainda a jurisprudência ela é muito no sentido de que é necessário, sim, averiguar as certidões, ver se tem processo já em andamento, se tem já, às vezes, pedido de penhora de algum bem, principalmente quando a gente está falando de uma dívida fiscal. Porque lá no Código Tributário Nacional tem um artigo 185 que ele fala exatamente da fraude absoluta à execução fiscal. Então, se o vendedor tiver uma dívida ativa com a Fazenda Pública, com União, Estado ou município, só uma dívida ativa, sem nem ter processo judicial, já é considerado fraude absoluta à execução fiscal. Então, só tendo uma dívida lá com a Receita Federal, por exemplo, já pode ser considerado fraude de execução se ele vender um imóvel e não tiver outros bens para sanar essa dívida ou dinheiro para pagar essa dívida. Então, além das certidões de ações judiciais, é necessário buscar também as certidões de débitos para realmente ver se a pessoa não tem nenhum problema, nenhuma dívida. Agora, indo na tua pergunta, um herdeiro tem uma dívida. Vamos analisar que dívida é essa, qual é o valor da dívida, em que fase que está esse andamento desse processo. Porque, às vezes, tem a lei que dispensa a apresentação de certidão, mas aí já tem lá no processo um pedido de penhora, que só está faltando o juiz despachar. Ou o juiz já despachou e só não chegou a informação até no registro de imóveis para constar a penhora lá na matrícula. Então, assim, questões de dias ou de horas, às vezes isso apareça na matrícula e o comprador pode ter um prejuízo, sim. Por mais que às vezes consiga demonstrar que ele é um comprador de boa-fé, não sendo uma dívida fiscal, mas mesmo assim ele vai ter problemas, ele vai enfrentar problemas até ele demonstrar e ainda correr o risco do juiz dizer, não, mas essa dívida aí já tinha o pedido de penhora quando você assinou o contrato. Porque às vezes a penhora já está lá na matrícula quando consta a assinatura do contrato, né? Sim. Por isso que eu até falo, no escritório a gente faz assim, eu falo para os meus clientes também, quando vai fazer o contrato, quando vai fazer a análise ali das certidões, dos documentos, tira a certidão ou tira aquela visualização da certidão, mas no dia de assinar o contrato, no dia, tira a matrícula atualizada. Sim. No dia. Hoje você vai lá no cartório, na hora você tira. Ou em 4 horas, pelo site, você libera a certidão de inteiro teor, ali a matrícula atualizada. Então,
Então, vai assinar hoje à tarde o contrato, vai de manhã cedo, pega a matrícula e certifica que naquele dia não tem nenhuma penhora no imóvel. Por mais que você esteja com ela atualizada em mãos. Só que às vezes está atualizada há 2 semanas atrás. Em 2 semanas pode ter acontecido muita coisa na matrícula, né? Então, toda a situação, claro que ela pode ser analisada. Alguns profissionais, eles dizem que o advogado está ali só para empatar o negócio, mas não, o advogado está ali para buscar a solução realmente do negócio. Então, quando a gente vê um problema, quando a gente vê uma dívida, quando a gente vê algo que pode trazer algum prejuízo, a gente tenta ali na negociação buscar já uma solução que traga, né, uma segurança para todas as partes. Eu trabalho com grandes áreas, né? Eu vendo bastante áreas. Então, é normal na hora que eu vou fazer o contrato, a gente tem uma parte jurídica dentro da imobiliária, mas normalmente os meus 2 lados, o cliente comprador e o vendedor, têm os seus advogados, né? Então, eu já nem me estresso, eu faço contrato, mando para o cliente comprador, ele analisa, depois mando para o cliente vendedor e tem. E aí um dos clientes, uma vez que eu estava fazendo negociação, ele tinha dívida de IPTU, porque ele compra muito imóvel de leilão. E daí chegou num cliente, daí apareceu a dívida, né, enorme, porque o cara comprou de leilão já por conta da dívida, né, e estava em ato de regularização. E daí o advogado dele, né, travou o negócio. Daí eu falei para ele, cara, vamos marcar uma reunião junto com o seu advogado e eu vou explicar quem que é o cliente, o que o cliente tem de imóvel, né, vou levar as outras matrículas dele, vou explicar quem que é. E aí foi o que aconteceu, sentei com o advogado, expliquei quem que era o cliente, os outros imóveis que o cara tinha, né, o cara tinha bastante imóveis, né? Então, assim, não era aquele imóvel que ia pactuar numa execução fiscal, alguma coisa assim. E daí o advogado falou, não, dentro disso aí pode fazer o negócio sem problema nenhum. Então, é o que eu sempre falo, pessoal, eu recomendo, em vez de ficar, às vezes, discutindo por WhatsApp, marca uma reunião, e explica, porque o advogado do outro lado, ele está defendendo o cliente. Então, o papel do corretor é o quê? É deixar claro o que está acontecendo, né? E eu tô falando isso, eu lembro de um caso que eu atuei já faz tempo isso, mas foi algo assim, que me marcou, porque a gente estava fazendo uma análise e eu estava atuando pro corretor de imóveis. A gente fez a análise e o vendedor, ele tinha uma dívida. Na verdade, ele não tinha uma dívida, ele tinha um processo judicial de improbidade administrativa. E ele estava ali naquele processo, eles estavam requerendo indenização de 10 milhões de reais. Era ele mais réus ali, era uma ação de improbidade administrativa, acho que era vereador, alguma coisa, e tinha algum enrosco ali. E ele estava vendendo o imóvel, e eu falei, olha, tem uma ação de improbidade administrativa, 10 milhões, o imóvel valia, não lembro assim na época quanto valia, mas 10 milhões o imóvel valia bem menos. Então, pode sim comprometer a negociação, essa dívida, ela já existe. E no pedido na ação de improbidade, já havia um pedido de bloquear os bens e eles não poder se desfazer dos bens durante ali o processo judicial. Só que essa informação não tinha chego ainda na matrícula do imóvel. Mas claro que lá no final ele poderia ser inocentado e não ter essa dívida ali para pagar de 10 milhões junto com os outros réus. Só que o comprador, ele gostou muito do imóvel, muito, muito, muito. E a gente falou do risco, falou para o corretor. E aí, o que o corretor fez? Chamou todos em uma reunião, explicamos o que era, explicamos que era uma ação de improbidade administrativa, que poderia ser provado tudo ao contrário, de que realmente eles não fizeram aqueles atos ilícitos que estavam sendo alegados. E o comprador quis assumir o risco, porque ele gostou muito do imóvel, o imóvel estava num preço bom. Não sei depois como ficou, até não vi mais, até uma coisa interessante para mim voltar a ver como ficou o processo. E realmente ele quis comprar, e aí ele estava ciente do processo judicial, ele estava ciente do risco, e aí a gente colocou tudo no contrato, que foi orientado ele, que mesmo sendo orientado de todos os riscos, de inclusive ele poder futuramente perder o imóvel, mesmo assim ele quis assumir o risco, ele quis comprar o imóvel, que era o imóvel que ele queria, era o lugar que ele queria. Então a gente fechou o negócio diante de uma conversa com todo mundo, colocando tudo na mesa, realmente a realidade da situação, mas o comprador quis assumir o risco. Então, talvez ficasse um vai para lá de mensagem, de conversa, não sentasse todo mundo na mesa e conversasse, o negócio não tinha se firmado. E vai acontecer, às vezes a pessoa queria assumir o risco. Às vezes é uma boa oportunidade, ou talvez para ela naquele momento é aquilo que ela queria, ela não quer abrir mão daquilo.
como também vai ter situações que a pessoa não vai querer, né? Mas nada melhor do que você realmente sentar e realmente colocar tudo para o cliente. Deixar né? transparente, né? Transparente. Eu vou entrar aqui numa seara aqui que cabe muito isso. É histórias das SPE, Sim. né? Uhum. Que é um modelo de negócio, tem a sua taxa de risco, e às vezes o que eu fico muito bravo é que as pessoas não explicam realmente o que é o negócio da SPE, Uhum. né? E é um negócio, de repente, às vezes, que é bom, né? Dependendo do negócio que é, mas você tem que deixar claro que existe risco, né? Porque a SPE, você é sócio do negócio. Sim. Né? Então, você está junto. Se o negócio não acontecer, você está culpado junto em toda aquela história, né? Então, não é uma venda simplesmente, né? Principalmente em loteamentos, né? Quando a loteadora ela vai permutar uma área grande para fazer um loteamento, geralmente se abre a SPE e coloca ali o terrenista junto como sócio. Mas na cabeça dele, ele tá sendo... se der errado, se der ruim, o problema não é meu, mas ele tá ali como sócio. Inclusive, eu já atendi cliente assim que a gente estava revisando todo o contrato e quando foi exposto que era SPE nesse tipo de modalidade, nesse risco que ele entrava, eles acabaram mudando o contrato para outro tipo de negócio. Então, a importância do profissional, do corretor de imóveis, ter conhecimento do que é uma SPE, do que é um patrimônio de afetação, do que é uma sociedade em conta de participação, para realmente orientar o cliente. Por mais que, assim, o corretor, ele não tem a obrigação de ter um conhecimento aprofundado como advogado. Né? Eu trabalho na área imobiliária, a gente no escritório faz incorporação, trabalha ali desde a parte da permuta até o registro de incorporação. Então, eu tenho a obrigação de ter esse conhecimento aprofundado. Agora, o corretor de imóveis não precisa ter o conhecimento aprofundado, mas ele tem que saber o que é para ele orientar o cliente, para ele conseguir fazer uma análise de um contrato, conseguir elaborar um contrato, que tudo são questões que se ele não tiver o conhecimento, ele vai ler o contrato ali, vai olhar a qualificação, vai olhar o valor e vai olhar a comissão. Se a comissão tá certa, vamos assinar, se tá errado, não vamos assinar. Então, a importância para ele também não ter prejuízos financeiros depois, às vezes, ter que indenizar cliente, né? Sim. E aí você falou numa palavrinha que incomoda principalmente no litoral, né? A tal da incorporação. Sim. Né? Eu falo que no Crescer é a nossa luta diária dessa história da incorporação e as pessoas não entendem como é importante ter incorporação. Sim, né? Muito, né? Eu falo que sem ter incorporação o negócio não está feito. Sim. Né? É um sonho. Agora, a partir do momento que está incorporado, ele já começa a se materializar. Sim. Sim, e infelizmente, né, no nosso litoral, cada vez mais as pessoas estão querendo vender imóveis sem o registro de incorporação. E isso a gente fala num setor imobiliário desde a parte dos próprios construtores, incorporadores, quanto dos corretores de imóveis. Principalmente depois dessa alteração legislativa que a gente teve lá na Lei de Condomínios e Incorporações, que acabou tirando uma palavrinha e hoje a gente está lá com vedado alienar, né? Hoje não se veda negociar. Também por uma decisão que a gente teve em Santa Catarina também, de uma construtora ali, né, em Balneário Camboriú. As pessoas estão realmente assim, parece que com uma visão de que está liberado vender imóvel sem incorporação imobiliária. E só que a questão é que eles não entendem, aí que está a questão do conhecimento, porque às vezes o corretor não sabe nem o que é a incorporação imobiliária. O que é a incorporação? Será que ele sabe que é pegar toda a documentação lá do incorporador, ver toda a idoneidade, todas as certidões, tudo que precisa anexar para fazer uma incorporação, projeto aprovado, alvará de construção, tudo batendo com a matrícula, todas as áreas ali batendo, o terreno, se a área do terreno realmente está batendo com o que está no projeto, se não vai correr um risco de ter que fazer uma retificação de área no momento de alocar a obra. É muita coisa. Se não tem problema ambiental. Se não tem problema, tudo, é muita coisa que o corretor, talvez ele ache que é só uma averbação na matrícula, só um número, só um número ali na matrícula, um registro, um Rzinho que vai constar e pronto. Não, é algo muito mais sério. E se ele tiver esse conhecimento aprofundado do que realmente é o registro de incorporação, ele vai se posicionar, ele vai dizer, não, eu não vou vender sem incorporação. E a partir do momento que vários profissionais, eles
fazerem isso, eles dizem, não, eu não vendo sem incorporação, as construtoras vão correr muito mais rápido pelo registro. É a frase né? que eu sempre falo, eu só vendo aquilo que eu compro. Justamente. E é literalmente. Então, exemplo, eu só compro se tiver incorporação. E vou mais além. Eu gosto de comprar com incorporação e patrimônio de afetação. Sim. Né? É garantido 100%? Não. Mas a minha taxa de risco é bem menor do que os outros. Sim. Né? Com certeza. Já ouvi isso. Ah, Camila, mas ter a incorporação e ter o patrimônio de afetação não garante que o cara vai entregar a obra? Realmente, não garante. Mas ele te dá muito mais segurança de que a obra vai sair. Porque se o cara já está incorporando, se está fazendo patrimônio, se está fazendo ainda patrimônio de afetação, sabendo que o dinheiro dele pode ficar fiscalizado, aí ele já está mais certo que não, eu quero realmente construir e finalizar essa obra. E eu não estou preocupado se vai ter fiscalização no dinheiro, porque o dinheiro que entrar vai ser para construir um empreendimento. Então, é a análise que cada profissional tem que fazer dos riscos que pode acontecer. Imagina você vender um imóvel para um cliente sem registro de incorporação e dar um problema. Como que vai ficar você como corretor? Se tem incorporação, pelo menos você vendeu certo. Se não tem incorporação, e aí? É o cálculo que eu sempre falo para as pessoas, né? Você vendeu um imóvel que não é incorporado, né? Daí eu escuto muito o pessoal falando, Gabriel, mas se a gente não vender, a construtora vai vender? Eu falei, mas deixe ela vender. O risco é dela, porque basta você vender um apartamento, vende um apartamento frente mar, 2,5 milhões, 3,5 milhões, não entrega. Sabe quem que é o principal cara que vai ser responsabilizado nesse processo? É o corretor de imóveis. Sim. Eu falo, se você tem 3,5 milhões para dar para um apartamento, então faça o negócio. Se não, não faça, se você não tiver. Porque uma venda vai derrubar tudo que você construiu dentro da corretagem. Infelizmente. Eu vendi um apartamento em Balneário Camboriú com incorporação, né, tudo certinho com incorporação, e deu problema. O que me salvou? Que eu apresentei nos autos toda a documentação que eu apresentei para o cliente. Eu falo, se alguém foi enganado aqui, eu também fui enganado. Aqui está toda a documentação, aqui estava a incorporação que o cara tinha me entregue, aqui está as certidões que eu tirei da construtora, aqui está tudo, né? Com o meu dever de casa eu fiz. Sim. Né? Se a construtora fraudou, enganou, aí já é um outro processo. Sim. Mas a minha parte eu fiz de verificação, né? Porque a responsabilidade do corretor vai até o limite da sua prestação de serviço. A construtora não entregou a obra, isso não é uma responsabilidade do corretor, porque o corretor tem a obrigação de vender. Agora, se a construtora não entregou a obra e o corretor vendeu sem incorporação, às vezes até sem projeto aprovado, ali está o risco do corretor. Então, não é o simples fato que às vezes o corretor fala, mas se não entregar a obra, a responsabilidade não é minha. Não é tua, mas se você fez a tua parte, como você fez, você foi nos autos e apresentou toda a documentação correta, e se não tivesse a documentação correta? Né? Então, é você buscar prevenir os teus próprios problemas jurídicos, como corretor de imóveis. E assim, até mesmo dentro da parte jurídica, por exemplo, nós advogados, a gente tem muitos profissionais que não cobram consultoria. E isso acaba trazendo algo ruim para o setor imobiliário, porque nós vivemos de orientação jurídica, nós vivemos de processo judicial, é disso que a gente vive. Se a gente não tiver isso, a gente morre de fome. E infelizmente tem profissionais que não cobram consulta. Eu cobro consulta, se for para tirar dúvida comigo, eu cobro consulta porque é o meu trabalho, eu estudei para isso, eu investi uma casa em estudo para eu conseguir hoje te responder uma pergunta em 10 minutos, por exemplo. E infelizmente tem muitos profissionais que não cobram. Então é a mesma coisa do corretor de imóveis. Se o corretor de imóveis começar a se posicionar e não vender sem incorporação, se ninguém vender, daqui a pouco os construtores não vão oferecer sem registro de incorporação. Se os advogados, eles todos cobrarem consulta, vai virar algo comum, igual ao médico. Você não vai no médico sem pagar consulta. Só que, infelizmente, nós temos vários no setor que acabam fazendo errado, e isso abre brechas para vender sem incorporação, para, no caso da advocacia, fazer consultas de forma gratuita, e assim o mercado vai ficando... eu falo que o nosso trabalho dentro do Cresci, ele é exatamente isso, é um trabalho formiguinha, né? Por isso que o nosso foco, além da fiscalização, é trazer conhecimento para o mercado. Sim. Porque a gente entende que a partir do momento que a pessoa tem conhecimento, ela tende a não cometer o erro, porque a gente
entende que boa parte comete o erro por não conhecer. Né? Então, exemplo, a gente está fazendo aí uma rodada muito forte lá na região ali de Porto Belo, Itapema, falando sobre negócio de incorporação, estamos batendo forte, né? Palestra, conhecimento, exatamente por conta disso, para mudar a cultura, né? Para a gente mostrar o quanto que é arriscado, o quanto que é prejudicial você vender e trabalhar com algo que pode dar errado, né? Então esse é o trabalho, não tem jeito. O conhecimento é o que faz a gente martelar, né? É o conhecimento, porque hoje, se a gente for dar uma resposta, pode vender sem incorporação. Se a gente for pela lei, a lei permite negociar sem incorporação. A lei, ela está permitindo fazer o termo de reserva sem incorporação. Só que a partir do momento que o corretor de imóveis, ele tem o conhecimento do que é a incorporação, ele não vai vender sem incorporação. E se ele for fazer um termo de reserva, ele vai fazer um termo de reserva não pegando valor, não pegando dinheiro. Não pegando valor, não pondo não tendo penalidade, não descrevendo o andar, não descrevendo nada, né? É uma reserva. É uma reserva. Reserva, quando abrir o plantão, vamos dizer assim, a pessoa vai ter direito a escolher lá um imóvel. Justamente. E quando ele entender também que, porque a lei que regulamenta a profissão do corretor é a lei 6.700, qual que é a lei? Ai, meu Deus, sumiu na minha cabeça. 6.700... Pera aí. Mas enfim, a lei que regulamenta ali a profissão do corretor, ela fala lá no artigo, eu lembro, o artigo 20, que ele fala que é vedado o corretor de imóveis anunciar imóvel em condomínio sem o registro da incorporação imobiliária. Lei 6.538? 6.530. 6.530, artigo 20. Ele fala lá que é vedado. Então, a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis veda anunciar. Então, por mais que nós temos lá a lei de condomínio e incorporação, não permitindo, mas o que não vedando a anunciar, a lei que regulamenta a profissão do corretor veda. Então, o corretor não pode anunciar, porque senão ele vai estar cometendo... eu bato na tecla sobre a história da responsabilidade. A gente já vendendo o imóvel correto, o risco já é muito grande sendo a gente, imagina um imóvel com problemática. Sim. Né? Então, sim. assim, eu sempre tive uma preocupação, desde que eu entrei no mercado, em estar blindado juridicamente. Essa é a minha preocupação, né? Porque eu não quero que todo o meu trabalho de anos, construção de patrimônio, caia, às vezes, por um deslize, por uma né? coisa, às vezes entra até numa ganância de querer fechar aquilo ali da forma que for, independente se o cliente vai estar assegurado ou não, para mim receber a comissão naquele momento. A gente, quando trabalha com área, acontece muito isso, né? Às vezes o cliente fala, Gabriel, mas será que dá para construir isso? Não dá? Eu falei, cara, vamos tirar uma viabilidade. Aí o corretor às vezes mas vai demorar a viabilidade. Eu falei, cara, que demore 2 anos. Desculpa o que eu vou te falar. Mas pelo menos se eu vender, eu vou ter a certeza do que eu estou entregando para ele. Eu não quero vender um negócio que a gente vai ter dúvida e aí depois o cara compra e não consegue fazer. Né? Então, assim, tira a viabilidade, o cara põe um projeto. Cara, realmente isso que você gostou? Beleza, tá tudo certo. Né? A gente faz um contrato nesse meio tempo para segurar o imóvel, tudo. Pode pôr algum dinheiro de garantia, beleza. Mas a gente vai fazer a verificação para não ter problema. Né? A gente tem que dar transparência para o cliente do negócio que a gente está fazendo. Né? Então o cara vai comprar um apartamento que vai demorar 3 anos, 5 anos. Né? Tem apartamento que o cara compra aí 5 anos para o cara estar pronto. E quer dizer, qual a segurança que o cara tá tendo? Né? Se ele está comprando sem incorporação, nenhuma. Sim. Eu esses tempos fui fazer uma análise para um cliente do exterior, até um investidor. E ele estava com uma construtora ali de Balneário Pissarras. A construtora ofereceu para ele, era uma condição boa, que assim, pelo preço, pelo imóvel que ia ser, até eu queria comprar. Só que quando eu comecei a fazer análise documental, a matrícula não estava no nome da construtora. Eles estavam fazendo retificação de área. Eles não tinham projeto aprovado, não tinham alvará de construção, quem dirá incorporação, obviamente, né? Então, eles não tinham nada. E eles estavam vendendo esse imóvel para esse cliente. Esse cliente não comprou porque buscou uma assessoria jurídica, mas quantos vão comprar? E se essa construtora, talvez ela possa ser uma construtora correta, que ela vá realmente fazer tudo certinho ali, mas pode ser que ela pegue o dinheiro, ela comece a gastar o dinheiro e não tenha depois dinheiro para concluir a obra. Então, realmente, assim, a gente
profissionais da área imobiliária, a gente precisa estar em cima para que os profissionais vendam da forma correta, para evitar problemas futuros. Eu não vendo o que eu não compro. Eu não gostaria que eu ou que alguém da minha família, que é minha mãe, ou que alguém comprasse algo que ela pode perder depois. Então, que os profissionais se conscientizem disso e realmente só vendam as coisas de acordo com o que é legal, né? E procure ajuda jurídica, né? Sim. É aquilo que você falou, a gente não tem obrigação de saber tudo, né? Sim. Procura um advogado, se alimenta de informação, né? Peço para fazer análise da documentação, não tem nada de errado sobre isso, né? Sim. Então, é preferível você ter uma segurança naquilo que você está vendendo do que depois ter uma dor de cabeça, né? Com certeza. E aí, como é que surgiu essa história de palestrar, escrever livro? Onde é que nasceu? Então, nasceu de um problema. Sempre, tudo nasce de um problema, né? Na realidade, assim, eu sempre tive dentro de mim, assim, uma vontade de poder contribuir, além do que a própria advocacia. A gente fala muito sobre propósitos também, né? Que Deus tem na vida da gente. E eu sempre tive essa vontade. Então, eu estava já advogando, já estava com meu escritório em Pissarras. Mas eu senti ainda a necessidade, assim, de algo a mais. Não só ficar ali na advocacia. Mas eu pensava, o que eu posso fazer a mais para contribuir mais? E aí, teve um caso de uma cliente minha que comprou um imóvel. E ela comprou um imóvel assessorada por um corretor. E esse corretor, quando ela comprou, o vendedor estava representado por um procurador. Só que essa procuração que esse procurador ele apresentou era uma procuração falsa. E o corretor pegou a procuração, fez o contrato, tudo certinho, colocou ali, vendedor, representado pelo procurador tal. E aí, quando eles foram fazer a escritura de compra e venda, descobriram que a procuração era falsa. E aí, o cara ali que tinha vendido o procurador era um estelionatário, já tinha pego o dinheiro, já tinha desaparecido com o dinheiro. Só que esse corretor, assim, me deu muita pena, porque tanto que a minha cliente não quis entrar com ação contra o corretor, olha só. Porque realmente ele faltou com conhecimento, mas ele era uma pessoa certa. Só que ele faltou com conhecimento jurídico, porque ele tinha que ter certificado se aquela procuração estava válida. Porque, nesse caso, ela era falsa. Mas ela poderia ter sido revogada, né? Vencida, né? Vencida, outras coisas que poderiam ter acontecido. E ele não solicitou a certidão de validade. Só descobriram isso no momento de assinar a escritura, mas ela já tinha pago R$45 mil. E aí ela acabou perdendo, ganhamos processo, mas ela nunca conseguiu receber. E ela não quis entrar contra o corretor de imóveis, que deveria ter entrado. E a partir dali eu vi assim que por exemplo, esse corretor, ele não agiu de má fé, ele não estava ali em conluio com o procurador, com o estelionatário, mas por uma falta de conhecimento, ele gerou um prejuízo para a cliente dele. Ele levou sorte que ela gostou muito, simpatizou com ele e não quis entrar com ação contra ele, porque poderia ter entrado e ele ia ter que ter indenizado ela, porque foi um erro dele. E daí, a partir dali, eu comecei a desenvolver treinamento. Eu já dava assessoria para algumas imobiliárias. Aí, eu comecei com a primeira imobiliária que eu fiz um treinamento, foi com 2 corretoras. Aí, foi o primeiro treinamento que eu fiz, foi até um teste, assim, desenvolvi o treinamento. E daí, dali daí outras pessoas começaram a ver, comecei com os meus clientes, e depois com outras imobiliárias, depois com treinamentos um pouco maiores, aí acabei já buscando parceiros, fiz um curso uma vez com um perito avaliador, onde eu falava da parte documental, e depois ele vinha no outro dia com a parte de perícia. E aí fui desenvolvendo alguns treinamentos, já fiz aqui em Joinville, em Balneário Camboriú, em São Bento do Sul, em Florianópolis. Agora eu dei uma parada nos presenciais, estou mais com um treinamento online. Mas quero voltar para o presencial também, porque a conexão no presencial é gostoso. Né? O online é bom porque você tem melhor agenda, né? Agora o presencial não tem preço, né? Não tem preço, o presencial assim é outra realidade, a conexão, até a forma de você tratar ali, de você conversar, é muito mais casos práticos, é diferente, assim. E daí fiz o livro também, que eu trouxe aqui até para te dar de presente. Muito obrigado.
Esse livro aqui, ele é um livro realmente de um guia para o corretor de imóveis vender imóvel com segurança. Aqui eu explico todos os documentos que ele precisa analisar para ele vender com segurança. Fiz um pouco mais fácil também de ele manusear com QR Code dos sites onde ele solicita os documentos. Então, por exemplo, eu explico o documento e aí eu coloco aqui no final o QR Code. Daí ele aponta a câmera do celular, já cai direto no site onde ele solicita as certidões, das certidões judiciais também. Coloco os QR Codes dos tribunais, às vezes ele vai vender um imóvel em Santa Catarina, em Santa Catarina, mas o vendedor mora em São Paulo. Então tem que tirar também de Santa Catarina e tem que tirar as certidões de São Paulo. Então é realmente um guia para ele saber quais os documentos, se for vendedor pessoa física, vendedor pessoa jurídica. Aí eu fiz ele primeiro em e-book, publiquei na Amazon, foi best-seller pela Amazon, foi um dos livros mais vendidos na categoria Direito, ficou em segundo lugar na categoria Negócios, só não passei o Caio Carneiro, porque aquele livro Seja Foda do Caio Carneiro ficou em primeiro, o meu ficou do lado dele em segundo. E daí depois eu resolvi fazer o físico, porque bastante gente, mas eu gosto do físico, eu gosto do livro físico. Eu sou um desses. Eu também gosto bastante do físico. Eu não consegui ainda, eu tenho um monte de livro digital, até uso o tablet para ler, mas eu gosto do físico. Eu gosto do físico também. E daí fiz o livro, então, assim, tudo que a gente pode ir somando de poder transbordar também em conhecimento, poder contribuir com o mercado imobiliário, hoje, assim, eu vejo que claro que você também objetivo o ganho, né, porque a gente, o meu trabalho também, mas tudo é uma contribuição, né, eu acho que a partir do momento que você primeiro planta, depois você colhe. Então, hoje, sim, o meu objetivo é realmente levar conhecimento. Tenho também um canal no YouTube, onde eu trago bastante assuntos jurídicos gratuitos. Então, quem não consegue pagar, consegue ter acesso gratuito. Qual que é o nome do canal? Direito Imobiliário com Camila Fernandes. Certo. E daí tem o meu Instagram, @CamilaFernandesAdvogada. E daí tem o meu curso, quem tiver lá no meu Instagram consegue olhar meu curso online. Aí é pago, né? E quem quiser mais específico, agora eu tô até mudando o meu curso a partir do mês que vem. Vai ser mais uma comunidade, onde a pessoa vai pagar um valor mensal ali. Eu vou dar aulas ao vivo, semanais, para quem estiver dentro da comunidade. Então vai ser algo que eu vou gerar mais proximidade até com o profissional do mercado imobiliário, assim. E estamos aí para poder somar e contribuir com o mercado imobiliário. Esse aqui é um presente para você. Muito obrigado. Já está autografado. Muito obrigado. De novo, né? Eu adoro o livro físico, né? Sim. Eu falo que essa história da internet, a gente fica meio preguiçoso, né? Eu sempre li muito livro. Aqui, pessoal. Vou mostrar aqui. Eu sempre li bastante livro, e agora com essa história da internet, cara, eu tô com minha pilha de livro lá. Eu falo, tá uma vergonha, eu não consigo ler, porque é a história da informação, né? Sim. Aí a gente fica no YouTube, fica vendo não sei o quê e não lê livro. E eu gosto muito do livro, porque o livro, ele é uma imersão, né? A gente emerge lá dentro, a gente entra Demais. Quando você entra, assim, até mesmo, esse é mais um manual prático, mas também, quando você entra num livro, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, que tu pega ali um livro e tu entra naquele livro de uma forma... Eu li um livro que era O Milagre da Manhã uma vez, e eu tinha bastante dificuldade, assim, de manter uma rotina de acordar cedo e ter uma rotina de manhã. Tanto que esse livro eu escrevi... Eu acordava 4h30 da manhã e eu escrevia ele até 7h30 da manhã. Era um momento de concentração absoluta, assim, que eu tinha. Era esse horário, que enquanto tava todo mundo dormindo na minha casa, o vizinho, tudo, não tinha incômodo. O celular, que hoje nos facilita muito, mas, por exemplo, eu tô aqui, eu sei que tem mensagens aqui pra me responder. Minha cabeça acaba estando ligada ao mesmo tempo aqui, sabendo que saindo daqui eu tenho coisas pra responder. Mas quando você tá num momento, por exemplo, que eu acordava bem cedo e escrevi, eu sabia que naquele horário não tinha ninguém me chamando. E esse livro foi um livro que me ajudou bastante, porque ele tinha bastante desafios, assim, de disciplina mesmo, de você acordar cedo, de você mudar a tua rotina, que não foi fácil pra mim também mudar a rotina de acordar cedo e de dormir mais cedo pra acordar mais cedo. Eu ia falar, eu não tenho problema de acordar cedo, o meu problema é que eu durmo muito tarde, né? Sim. O meu maior desafio de vida é esse. E as pessoas falam, tem que dormir, não, eu durmo muito pouco, durmo 4, 5 horas por noite. Só que acaba dormindo mais tarde, né?
Eu vou dormir meia-noite, em média, meia-noite, 1h da manhã e 6 horas eu tô de pé. Então, Sim. na verdade, eu durmo pouco. Esse que é o meu... E o correto é o contrário, né? Sim. Dormir pelo menos 7, 8 horas, né? Quanto mais a gente vai ficando com idade, mais a gente volta a ser bebê, né? Eu falo que a gente tem que dormir mais ainda, né? Eu brinco, eu falava pro meu avô, a minha avó, né? Falei, meu Deus, vó, mas você dorme? Daí ela falou, mas eu sinto sono, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou dormir? Eu posso dormir. Eu falei, mas a senhora tá certa. Sim. E estudos mostram, né? Quando a gente vai envelhecendo, você tem que dormir mais, né? Porque o corpo, ele precisa disso. É que nem um bebê, na verdade. O bebê até certa idade, ele dorme muito. Sim, né? passa praticamente o tempo dele dormindo, né? Só tem aqueles iluminados, né? Que criança, né? Nossa, tem, né? Da madrugada, né? São da night. São. Eu tenho 2 filhas, né? Uma era, meu Deus do céu, virava a madrugada. A outra, até hoje, ela falou, eu vou dormir. Ela pega as coisas dela e dorme. A outra, se eu não falar pra dormir, ela vai embora. Vai, vira a madrugada. A minha filha, assim, tem 6 anos, ela dorme super bem. Só que assim, se deixar, ela vai. Se a gente ficar até 1h da manhã, ela fica até 1h da manhã. Mas também deitou, ela dorme a noite toda. Sim. Sempre foi assim, desde pequena, ainda bem, porque senão... Não é fácil, rotina aí de sono. Camila, muito obrigado, né? Poxa, que legal saber que tem pessoas olhando para o mercado imobiliário, pensando sobre o mercado imobiliário e trabalhando para ajudar, né? O mercado imobiliário, eu falo que a gente ainda é muito bebê no mercado imobiliário, se a gente for comparar com alguns outros mercados fora, e nós temos muito a evoluir, né? Sim. E o mercado catarinense, eu acho que ele é um espelho para o Brasil, porque aqui a gente, o giro e as coisas acontecem muito rápido, né? Eu falo que aqui a gente é a Flórida brasileira, né? Por conta que a gente gira de negócios. Sim. E não só aqui, né? O Oeste também está pujante, né? Eu sempre comento aqui no meu podcast, Chapecó é uma loucura o que está aquele mercado imobiliário, né? Lá eu falo que a Las Vegas brasileiras é Chapecó. E a gente precisa de pessoal. Quando a gente fala de volume de dinheiro, a seriedade tem que ser muito, né? É dinheiro da vida da pessoa. Às vezes a pessoa se aposentou, juntou todo aquele dinheiro para comprar aquele imóvel. E a única coisa que não pode acontecer é a pessoa não ter o imóvel. Sim. Né? Eu lembro que uma época eu trabalhava logo no início da minha carreira, eu trabalhei numa transportadora de mudança. E aí eu falava para os caminhoneiros, né? Eu falo, o caminhoneiro, para o ajudante, falava, sabe qual que é a nossa obrigação aqui nessa empresa? Eles, não sei. A nossa obrigação é tudo aquilo que a gente tira de uma casa, a gente entregue na outra exatamente igual. Esse é o nosso único objetivo. Esse é o nosso trabalho. A gente vai pegar uma caixa, vai pôr dentro do caminhão e tem que entregar igualzinho que a gente pegou. Então, o corretor de imóveis, a lógica é a mesma. Nós estamos vendendo um imóvel para uma pessoa. Então, a nossa obrigação é que aquilo se realize, né? Que nem você falou, o corretor ele não tem a responsabilidade da entrega do imóvel, né? Não tem. Né? Mas a gente tem toda a preocupação para que aquilo aconteça. Sim. Né? Então eu acho que essa preocupação jurídica que o corretor tem que ter, ele tem que se respaldar, tem que ter essa tranquilidade de saber, não, realmente a pessoa vai conseguir realizar aquilo que ela quer. Né? Exemplo, eu vendo área, qual que é a minha realização? Eu passar daqui a um tempo e ver uma empresa construída ali, ver uma casa construída, né? Poxa, que benção, né? Deu certo tudo aquilo que aconteceu, tudo que... Eu trabalhei muito tempo com lançamento, né? E aqui em Joinville. E aí, muitos imóveis eu vendi na planta, né? Então, eu não vi imóvel. E aí, depois de algum tempo, eu ia visitar o local, né? Principalmente prédio comercial, eu vendi muito prédio comercial, daí eu chego no prédio comercial e falo, meu Deus, é mais bonito do que eu imaginei. Que legal. Né? Pô, que satisfação que tá. Você fala assim, poxa, óbvio que a gente viu aquilo no papel, a gente acreditou no projeto, construtora, uma coisa no papel, outra coisa quando você vê fisicamente, né? Sim. Aí você entra dentro da sala, você fala, meu Deus, cara, pô, como realmente é melhor daquilo que eu vendi, né? Então, você está participando do sonho da pessoa, né? Seja o sonho da casa própria, ou seja o sonho de investimento, é um sonho. Os dois são sonhos, né? Sim. O investidor que compra para investir ou para construir, todos estão sonhando em algo. Então, você participar desse sonho e ver ele sendo concretizado, saber que você participou de forma assertiva para aquilo ali,
realmente é muito satisfatório para o profissional, para o corretor de imóveis. Você sabe que em Garuva a gente trabalha bastante com locação, né? E daí eu falo para minha equipe lá, se incomode antes de alugar. Porque é mais fácil a gente se incomodar antes de alugar do que depois que alugou. Então se incomode. Se é para se incomodar para não fazer negócio, tá tudo certo. Eu prefiro do que a gente colocar uma pessoa dentro do imóvel e depois eu ter que me incomodar. Sim. Não só com um inquilino ou de repente até com o próprio proprietário. Às vezes na captação do imóvel para locação, cara, tem cliente que eu falo, eu não quero trabalhar, porque eu sei que eu vou me incomodar. É uma pessoa que não tem perfil para alugar o imóvel. Né? Ela não entende o que é alocação de imóvel, cara, não vou pegar. Porque daí eu vou pôr o inquilino, eu vou me incomodar com o inquilino por conta do proprietário e não vai ser bom negócio. Então, para venda eu levo a mesma lógica, né? Eu não quero me incomodar nem com o vendedor e nem com o comprador. Para isso eu me incomodo na hora do contrato. Vou pedir tudo que tem que pedir, mas tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Sim. Né? Para depois a gente não ter surpresa. Não ter surpresas, é melhor fazer bem feito, nem que leve um pouco mais de tempo, do que fazer rápido e fazer errado. Tá bom. Nossos minutos finais, então quero agradecer, deixo aqui seu espaço final aí para fazer essas considerações. Então, agradeço também o convite, é sempre bom estar participando, estar somando para o mercado imobiliário. E, em resumo de tudo que a gente falou aqui, realmente é isso, é os profissionais estarem buscando se capacitar, buscando conhecimento para que realmente eles tenham uma assertividade maior no momento de atender o cliente, no momento do fechamento do negócio, pensando no cliente, pensando nele também como profissional. Porque, como nós falamos aqui, um erro pode comprometer toda a carreira dele. Então, ninguém quer comprometer a carreira. Todos querem ganhar dinheiro, querem ser reconhecidos no mercado, querem ser autoridade no mercado. Então, que busquem fazer certo, que busquem conhecimento, que, se tiver dúvida, busquem profissionais que possam auxiliar, né, a esclarecer dúvidas e realmente fechar a venda de forma assertiva, mas que faça o negócio bem feito e que ele também possa deitar tranquilo, dizer, não, eu realmente fiz um trabalho bem feito e eu sei que aquele cliente, ele comprou o imóvel certo, ele comprou um imóvel seguro e que eu não vou ter problemas depois. Então, é realmente o profissional olhar para o mercado imobiliário com outros olhos, com um olho também de comprador, como se ele estivesse no lugar do cliente, né? E me coloco à disposição também Essa é a minha câmera? Isso. Me coloco à disposição também para quem precisar de algum auxílio. Deixei aqui já meu Instagram, @Camila Fernandes Advogada, meu canal do YouTube, tem meu livro, que de alguma forma eu possa contribuir, possa ajudar. Tem o meu curso também, que tem o custo, que acaba realmente tendo um custo ali mensal, mas você vai ter um conhecimento mais aprofundado, vai ter uma conexão direta comigo também, mas tem as coisas gratuitas que hoje nos permite também, o YouTube, o livro também, R$ 69,90, é um preço muito acessível, e buscar conhecimento, nem que seja de forma gratuita. Hoje, não só eu, como outros profissionais do mercado, disponibilizam muito conteúdo de forma gratuita, então não tem desculpa, não tenho dinheiro, não tenho como pagar um curso, não tenho como buscar alguma comunidade para estar ali, mas tem hoje muita coisa de forma gratuita. O próprio Cresci, né, trazendo cursos, acho que até parte de assessoria jurídica também de forma gratuita. Então, não colocar desculpas, mas sim buscar realmente profissionais no mercado, buscar conhecimento, porque o mercado está aí e realmente a lei, ela não perdoa quem erra, né? Ela está ali para ser cumprida, né? E que bom que a lei ela tá ali para realmente banir maus profissionais do mercado. Sim. É a frase que eu sempre tenho, né? Eu não tenho medo de fiscalização, não tenho medo de justiça, porque se eu estou correto, eu durmo tranquilo, né? Sim. Quem tem que estar preocupado é a pessoa que está errada, né? Sim. Então, para mim não estar, eu tenho que estar em constante conhecimento. Sim. Né? E eu falo que quanto a gente mais estuda, mais a gente percebe que a gente estudou ainda pouco, né? E quanto mais estuda, mais você tem dúvida. Exatamente. Então você estuda, daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, cara, né? Então, mas tem que estar estudando, tem que estar adquirindo conhecimento para evitar erros, né? Para evitar erros, para evitar problemas. E é isso, né? E eu acho que a gente também seguir uma vida com princípios e valores, porque a partir do momento que você faz as coisas certas, você também tá mostrando o teu caráter, né? Sim. Então, eu sigo a minha vida assim, sempre fazendo as coisas certas, com os meus princípios, com os meus valores,
E tendo fé, né? Porque não adianta ter tudo e não ter fé. Ter fé, crer que realmente é aquilo que tu acredita, que você vai conquistar, que você vai conseguir, que realmente você... Eu falo uma frasezinha sobre fé, né? Fé é uma palavra pequenininha, só que com uma força enorme. Enorme, E sim. não existe pouca fé ou muita fé. Fé, ela existe. Fé é fé. Ou a pessoa tem fé ou ela não tem, Sim. né? Às vezes você está em algum lugar, estou numa fila de algum lugar, daí eu escuto uma senhorinha falando, hoje eu estou com pouca fé. Eu falo, senhora, a senhora... Então Ou você não tem fé. Ou você tem fé, ou você não tem, né? Não Sim. tem, hoje eu estou com muita fé. Não, a fé, ela é fé. Ou eu acredito que aquilo, que eu estou entregando aquilo para... que, né? Estou confiando que aquilo vai acontecer ou sim, não, né? Sim. Eu brinco, eu entrego as coisas na mão de Deus. O que vai acontecer, daí já não está na minha decisão. Sim. Eu já entreguei para quem deveria. Para quem deveria. E tenho a tranquilidade de que vai me entregar aquilo que eu preciso. Sim. E não aquilo que eu quero. Né? As pessoas confundem. Né? Às vezes, não, isso é o que você queria, mas não obrigatoriamente era o que você precisava. É o que precisava. A gente tem as ferramentas que a gente precisa naquele momento. Sim. Nem a mais e nem a menos. E nem a menos, e tudo no momento certo. Porque, na verdade, Deus entrega pra gente muito mais do que a gente pensa e do que a gente imagina. Eu falo isso, assim, com autoridade mesmo, porque eu olho pra minha vida, pra mim, pra o que eu conquistei, que Deus fez muito mais do que eu pensei, do que eu imaginei. Então, só que tudo no momento certo. No momento que eu questionava que talvez Deus não fazia as coisas na minha vida, era no momento que ele estava agindo em silêncio. E a gente tem que passar pelo processo, a gente tem que passar pelo deserto, pelas coisas, pra gente ir cada vez se fortalecendo mais. E quando a gente realmente entrega tudo nas mãos dele, ele te recompensa. E ele te recompensa muito mais do que você pensa, do que você imagina. Então, assim, um dos meus princípios até nos meus cursos, meus treinamentos, é colocar realmente a fé acima de qualquer coisa. Porque a partir do momento que você entrega tudo a Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então... Você sabe que ontem eu estava falando com um corretor e ele estava indeciso para onde que ele ia no mercado, a gente estava batendo papo. Eu falei, olha, quando acontece isso, eu falo com um cara que, é o cara que melhor me dá conselho. Ele com quem que é? Eu falei, com Deus. Falei, a minha conversa que nem eu estou fazendo contigo, é a única coisa que há algum tempo eu já converso com Deus, eu falo assim, olha, eu não entendo por enigmas, então você, por favor, Jesus Cristo me mostra. Jesus Cristo é o seu filho, ele entendia por enigmas, e eu não. Então me seja claro aquilo que você quer que eu faça. É isso aqui? Mostre pra mim, daí beleza, eu entendi, fica fácil. Não dificulta, né? Não dificulta. Mostra, porque senão tá difícil. Então tá bom, obrigado pela visita. Agradeço. E com certeza eu acho que a gente vai voltar e de repente gravar e falar mais um pouco, porque esse assunto eu acho que ele rende mais de um podcast aí. Com certeza. Não falta assunto, né? Ainda mais se a gente começar a destrinchar as coisas. É verdade. Mas tá bom, agradeço também a oportunidade e obrigada. Eu que agradeço. E você que acompanhou a gente até agora, obrigado, curta, compartilhe, siga a gente, espero você, até o próximo. Tchau, tchau!